Vamos lá para mais um resumo da semana. Vou aqui dizer já quais são as manchetes e se você não quiser acompanhar o vídeo inteiro, nós temos muitos destaques nessa edição. Você pode ir ali na descrição e selecionar qual assunto é mais interessante para você. Primeira manchete, o crédito imobiliário disparou no mês de julho e movimentou o maior volume desde 2013. O Congresso aprovou a medida provisória da LGPD, que começa a valer em até 15 dias. As projeções para a economia melhoraram e cresceu a confiança dos empresários da construção no mês passado. E, finalmente, a demanda por imóveis superou as expectativas e confirmou a retomada do setor imobiliário. Vamos lá? Roda a vinheta. Segundo o relatório da ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, no mês de julho, os financiamentos imobiliários com recursos da poupança somaram 10,8 bilhões de reais, uma alta de 16,7% em relação a junho e de 61,5% na comparação com julho de 2019. Este foi o segundo maior volume movimentado no mês de julho desde o início do Plano Real. No recorte anual, os financiamentos somam 54,1 bilhões de reais, uma alta de 34% em relação ao mesmo período em 2019, então entre janeiro e julho. Já a captação líquida da poupança foi de 22,4 bilhões de reais no mês de julho, que foi então a mais elevada para o mês na série histórica iniciada em 94 e a terceira maior dentre todos os meses. A poupança vem captando mais do que nunca no período da pandemia. E aí, há alguns fatores que são interessantes. A ABCIP atribui esse aumento da captação ao menor gasto das famílias devido à pandemia e aos pagamentos do auxílio emergencial. E a entidade também menciona a baixa rentabilidade de outras aplicações da renda fixa e a volatilidade do mercado de renda variável. A poupança está rendendo muito pouco também, então eu acho esse argumento bastante fraco, para ser sincero. Mas, por outro lado, como o brasileiro ainda não conhece muitos tipos de aplicação financeira, existe uma certa bolha sobre aplicações, então muita gente realmente continua colocando dinheiro na poupança por menos que ela renda no mês a mês. E as pessoas utilizam a poupança quase como uma conta corrente. Mas é curioso que justamente nesse período pandêmico, no qual, de acordo com a ABCIP, as pessoas estão gastando menos, e também não é essa a minha impressão, vendo aí dados do varejo, mas enfim, justamente nesse período é quando está havendo mais demanda pelas operações de crédito imobiliário. Nos últimos meses, o volume foi todos os meses maiores do que em 2019, que já foi um ano bastante positivo. A Câmara e o Senado votaram nesta quarta-feira a MP 959, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados. O projeto de lei de conversão número 34 agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A LGPD, só para lembrar, a gente já fez muito conteúdo sobre a LGPD no nosso site, ela dispõe sobre as medidas que as empresas devem adotar e devem atender no tratamento dos dados dos clientes. E ela vale para todos os segmentos da economia, incluindo o mercado imobiliário. Apesar do início da vigência dessa lei dentro de 15 dias, que é o prazo que o presidente Jair Bolsonaro tem para sancionar ou para vetar essa lei de conversão, as multas pelas infrações à LGPD, que podem chegar a 50 milhões de reais, pois elas são de 2% do faturamento anual, limitado a esse valor de 50 milhões, só começam a valer em agosto de 2021, portanto daqui a um ano. Isso já estava previsto na Lei 14.010, que trouxe uma série de outras medidas do direito privado por causa da pandemia. Então a vigência da LGPD é daqui a até 15 dias, mas as multas somente começarão a ser aplicadas no prazo de um ano, portanto em agosto de 2021. Inicialmente, essa MP 959 previa um novo adiamento da vigência da LGPD, que já tinha sido adiado outras duas vezes, para 31 de dezembro de 2020. Mas o Senado, numa manobra adotada pelo presidente Davi Alcolumbre, retirou esse artigo do texto e por isso esse prazo está definido, é o artigo 4º da MP 959. A tendência é que o Bolsonaro aprove esse projeto de lei de conversão, mesmo com essa manobra do Senado, porque ele não pode mais criar uma nova medida provisória que trate do adiamento do prazo de vigência da LGPD, uma vez que esse assunto já foi analisado pela Câmara, pelo Senado, pelo Congresso. E uma curiosidade,
ainda sequer foi constituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é justamente o órgão que vai fiscalizar o cumprimento da LGPD. Então, se nem o governo está preparado para atender essa legislação, imagine as empresas. Por hora, essa lei não deve ter nenhum efeito prático. Terceiro assunto aqui do resumo da semana, o último relatório Focus, mais uma vez, atenuou a queda no PIB do Brasil em 2020. A projeção mais recente é de uma retração de 5,46%. Para se ter noção, no final de junho, a estimativa chegou próxima ali dos 7% de queda. E o relatório do Bank of America indicou que houve uma forte recuperação da atividade econômica no Brasil no mês passado. Segundo consta nesse documento, o índice de atividade econômica do Banco Central já pode estar retornando aos níveis pré-pandemia. E a previsão do Bank of America é que o PIB caia 5,2%, ante 5,7% do último relatório. Por outro lado, essa recuperação mais rápida no curto prazo é incerta no médio e longo prazos, porque vai acabar as medidas emergenciais de auxílio e o governo vai precisar adotar medidas de ajuste fiscal nas contas públicas. O auxílio emergencial não pode durar para sempre, então o banco sinaliza esse fator como uma incerteza para a retomada da economia no médio e no longo prazo. De toda forma, no mês de agosto, o índice de confiança do empresário da construção, que é medido pela Confederação Nacional da Indústria, subiu 7,7 pontos, superando pela primeira vez a linha divisória dos 50 pontos, depois de uma queda muito grande no mês de abril. Então, as melhores projeções para o PIB e essa retomada da atividade econômica já refletem na confiança do empresário da construção civil. E um último tópico, alguns números sobre a demanda por imóveis residenciais. No mês de julho, quase 22% das famílias com renda superior a R$ 1.500 mensais tinham interesse em adquirir imóveis em até 24 meses. Essa pesquisa foi realizada pela Data Store e sugere um universo de 11 milhões de famílias, das quais metade com intenção de compra em até 12 meses. Já segundo o Fipzap, a intenção de compra dos imóveis é a maior desde 2014. Isso porque 43% dos respondentes ao raio-x Fipzap do mês passado afirmaram que pretendem comprar um imóvel nos próximos 3 meses, dos quais 88% para moradia e 12% para investimento. E uma sondagem do Secov São Paulo mostra que as vendas de imóveis residenciais no mês de julho atingiram 120% em relação ao que era esperado pelos empresários do setor no início da pandemia. Esses dados foram obtidos junto às incorporadoras associadas do Secov e o principal destaque são os empreendimentos econômicos que performaram melhor. Mesmo assim, o volume de vendas ficou 56% abaixo do observado em 2019. E para fechar, no mercado de locação, os níveis também já alcançaram o período pré-pandemia, de acordo com o Quinto Andar. No mês de julho foram assinados 5 mil novos contratos de aluguel, de acordo com a startup. E trago aqui também rapidamente os destaques finais. A construção civil criou 42 mil empregos formais no mês de julho, uma alta de 124% na comparação com o mesmo mês em 2019. E no ano, o saldo já voltou a ser positivo, de 8 mil vagas, matéria completa no nosso site. A CEBIC divulgou na segunda-feira um levantamento realizado com o Senai sobre lançamentos, vendas e oferta final no primeiro semestre. Imóveis residenciais verticais. Houve uma queda de 44% nos lançamentos, mas as vendas ficaram estáveis. Também matéria completa, toda a cobertura no nosso site. Só os recados finais para você se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação de novos vídeos, seguir a Smarts nas redes sociais, @smartsbr, e se cadastrar na nossa newsletter semanal no nosso site para receber todos os nossos conteúdos. Por hoje é só, a gente se vê na próxima edição. Um abraço!